Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir dois tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então certifique-se de assistir nosso episódio até o fim. Hoje, vamos discutir. Tópico número 1. União Europeia suspende barreiras de importação em triunfo agrícola da Ucrânia chega a 5 nações. Tópico número 2. Congestionamento de grãos no leste europeu e a proibição das exportações da Ucrânia. Tópico número 1. Em 15 de setembro, a Comissão Europeia, CE, fez um anúncio referente à suspensão das restrições temporárias à importação de 4 produtos agrícolas da Ucrânia. Esses produtos, incluindo grãos, enfrentavam anteriormente limitações ao serem exportados para 5 Estados-membros da União Europeia, UE, sendo a Bulgária um deles. Essa decisão seguiu a votação parlamentar da Bulgária contra a prorrogação da proibição de importação, que expiraria no mesmo dia. A CE conduziu uma análise abrangente dos dados sobre o impacto dessas exportações agrícolas no mercado da UE. De acordo com a CE, devido aos esforços da plataforma de coordenação e às medidas temporárias implementadas em 2 de maio de 2023, as distorções de mercado nos 5 Estados-membros vizinhos da Ucrânia foram resolvidas. A CE ressaltou que a cooperação construtiva de todos os envolvidos na plataforma desempenhou um papel significativo no enfrentamento dos desafios específicos e na garantia do fluxo contínuo e até mesmo o crescimento das exportações para países fora da UE. Como resultado dessa avaliação, ficou acordado mutuamente que as medidas existentes seriam suspensas em 15 de setembro, conforme anunciado pela CE. Além disso, a Ucrânia se comprometeu a implementar quaisquer medidas legais necessárias, como um sistema de licenças de exportação, dentro de 30 dias para evitar aumentos repentinos nas exportações de grãos. Enquanto isso, medidas eficazes de controle de exportação para 4 grupos de produtos serão implementadas pela Ucrânia a partir de 16 de setembro. Espera-se também que a Ucrânia envie um plano de ação para a plataforma até no máximo 18 de setembro de 2023. A CE e a Ucrânia acompanharão ativamente a situação por meio da plataforma, permitindo que respondam a desenvolvimentos imprevistos à medida que surgirem. A CE se comprometeu a se abster de impor quaisquer novas restrições, desde que as medidas da Ucrânia permaneçam em vigor e funcionem efetivamente. Distorções temporárias de mercado surgiram nos 5 Estados-membros da UE que compartilham uma fronteira com a Ucrânia em maio de 2023, provocando a imposição de medidas restritivas temporárias em várias exportações de alimentos da Ucrânia. Ao mesmo tempo, foi estabelecida uma plataforma de coordenação, reunindo Ucrânia, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Eslováquia e Comissão Europeia. Essa plataforma facilitou o desenvolvimento de infraestrutura, aumentou a capacidade logística e eliminou barreiras administrativas para as exportações de produtos agrícolas da Ucrânia. No entanto, vale ressaltar que a Polônia optou por manter as restrições de importação no interesse de seus próprios agricultores, segundo informações da Deutsche Welle em 15 de setembro. A suspensão das restrições foi recebida com satisfação pelos produtores de óleo de girassol na Bulgária, pois garante a continuidade de sua produção. Por outro lado, a decisão provocou ameaças de protestos generalizados por parte dos atores da indústria de grãos na Bulgária. Deve-se notar que alguns desses atores da indústria têm laços próximos com Roman Radeu, crítico quanto mais do governo pró-ocidental que assumiu o poder na Bulgária em junho. Radeu sempre se opôs ao apoio da Bulgária à Ucrânia na defesa contra a invasão ilegal da Rússia em fevereiro de 2022. O regime de Putin enfrenta acusações internacionais de vários crimes de guerra relacionados à invasão. O primeiro-ministro da Bulgária, Nikolai Denkov, que lidera um governo reformista, buscou diálogo com os agricultores de grãos. O ministro das Finanças do país também anunciou um aumento na compensação financeira para apoiá-los durante essa transição. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
expressou sua gratidão em 15 de setembro pela decisão da Comissão Europeia de suspender todas as restrições anteriores às exportações agrícolas da Ucrânia. Ele elogiou a presidente da CE, Ursula von der Leyen, por defender as regras do mercado único. Zelensky enfatizou a importância da solidariedade europeia no apoio à Ucrânia durante tempos de guerra, com o compromisso de responder de maneira civilizada caso qualquer decisão viole a legislação da UE. Em conclusão, a decisão da Comissão Europeia de suspender as restrições temporárias à importação de produtos agrícolas da Ucrânia para certos Estados-membros da UE marca um desenvolvimento importante nas relações comerciais. Essa decisão seguiu uma análise minuciosa do impacto no mercado e uma cooperação frutífera dentro da plataforma de coordenação. Enquanto ela recebeu o apoio de alguns setores na Bulgária, também levantou preocupações entre os players da indústria de grãos, com associações políticas entrando em jogo. A Polônia optou por manter restrições por suas próprias razões. O presidente Zelensky recebeu a decisão como um exemplo de Ucrânia e UE trabalhando juntas. O futuro revelará como esse desenvolvimento afeta as dinâmicas comerciais e as relações diplomáticas na região. Quais são seus pensamentos sobre esse tópico? Por favor, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 2. O impasse dos cereais do leste europeu na proibição das exportações ucranianas. As recentes desenvolvimentos em relação à exportação de cereais ucranianos para os países da União Europeia, UE, especialmente Polônia, Hungria e Eslováquia, levantaram preocupações significativas e têm implicações além das fronteiras da Ucrânia. Esses desenvolvimentos surgiram devido a uma mudança na rota de exportação, impactando não apenas a economia da Ucrânia, mas também afetando o mercado de cereais na UE. Nesta análise, exploraremos os principais fatores em jogo, as motivações por trás das proibições impostas por esses países membros da UE e o contexto geopolítico mais amplo. A rota de exportação do Mar Negro, que facilitava o transporte de cereais ucranianos para mercados internacionais, estava anteriormente coordenada pela ONU e pela Turquia, com a participação da Rússia. No entanto, essa rota deixou de funcionar há vários meses, levando a uma transição para rotas terrestres através de países vizinhos como Polônia, Hungria, Eslováquia e Romênia. Cerca de 60% das exportações de cereais ucranianos eram transportadas por essas rotas terrestres, enquanto os outros 40% utilizavam portos do Mar Negro. A UE decidiu impor uma proibição temporária às exportações de cereais ucranianos, citando preocupações com o impacto nos preços dos cereais da UE e no seu próprio setor agrícola. Essa decisão, embora temporária, teve um impacto considerável na indústria de cereais ucraniana. No entanto, quando a proibição da UE foi suspensa, Polônia, Hungria e Eslováquia impuseram independentemente proibições nacionais aos cereais ucranianos para proteger os interesses de seus agricultores. O momento dessas proibições é significativo, pois coincide com a época da colheita, durante a qual as exportações de cereais ucranianos estavam afetando os preços locais. É importante ressaltar que a UE geralmente evita impor proibições a medidas adotadas por seus países membros. No entanto, Polônia, Hungria e Eslováquia argumentaram que essas proibições eram necessárias para proteger seus setores agrícolas internos. Eles esclareceram que as proibições se limitavam aos cereais ucranianos vendidos nos mercados locais e que o trânsito por seus territórios para chegar aos destinos finais fora da UE ainda era permitido. Além disso, a UE estabeleceu o que são conhecidas como linhas de solidariedade, permitindo que os cereais ucranianos transitem pelos territórios da UE sem entrar nos mercados locais. A Ucrânia respondeu anunciando sua intenção de tomar medidas dentro de 30 dias para direcionar a passagem de cereais para países de destino fora da UE, principalmente no Oriente Médio e na África. O bloqueio russo da rota do Mar Negro, decorrente de suspeitas de envio de armas para a Ucrânia, levou a estoques de cereais ucranianos retidos nos portos do Mar Negro, resultando em desperdício. Embora a rota do Mar Negro fosse essencial para as exportações de cereais da Ucrânia, a rota terrestre através dos vizinhos da UE também era igualmente crucial. A importância das proibições impostas por Polônia,
Hungria e Eslováquia residem suas implicações estratégicas. Embora os membros europeus da OTAN expressem apoio à Ucrânia, é evidente que os interesses nacionais, especialmente os econômicos, às vezes se divergem dentro da UE. Esses três países, em particular, enfatizaram a necessidade de proteger seus agricultores do impacto das exportações de cereais da Ucrânia. A Romênia, outro Estado-membro da UE por onde os cereais ucranianos transitam, não impôs uma proibição, mas indicou que está monitorando de perto a situação antes de tomar uma decisão. O apoio europeu à Ucrânia vai além da assistência militar e engloba aspectos econômicos, especialmente a agricultura. Antes do conflito, a Ucrânia e a Rússia eram os maiores exportadores de cereais e fertilizantes para países fora da Europa. A dimensão geopolítica do conflito envolvendo Ucrânia e Rússia é complexa. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi impulsionada em parte por seus interesses estratégicos relacionados ao acesso ao Mar Negro e à presença de populações de língua russa na região. O conflito mais recente que eclodiu em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, foi causado pela possibilidade de adesão da Ucrânia à OTAN, entre outros fatores. Disputas territoriais também desempenharam um papel no conflito. Essas complexidades destacam que as respostas da UE e dos Estados-membros individuais, como Polônia, Hungria e Eslováquia, refletem a natureza multifacetada do conflito Rússia-Ucrânia e seu impacto nas dinâmicas regionais e internacionais. Em conclusão, as recentes proibições às exportações de cereais ucranianos por Polônia, Hungria e Eslováquia destacam os desafios colocados pelo equilíbrio entre interesses econômicos nacionais e considerações geopolíticas mais amplas dentro da UE. Essas medidas não apenas afetaram a indústria de cereais da Ucrânia, mas também levantaram questões sobre a capacidade da UE de manter a coesão diante de conflitos geopolíticos tão complexos. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, é importante considerar as perspectivas de todos os envolvidos e buscar compreender a natureza multifacetada da situação. Quais são suas opiniões sobre as implicações dessas proibições e seu significado mais amplo no contexto do conflito Rússia-Ucrânia e das dinâmicas da UE? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários.